Che bella sala, che bella. Que sala maravilhosa, que pessoas belas, que linda acolhida. Eu me levantei muito cedo hoje de manhã. Estamos felizes por estar aqui com vocês. A nossa alegria vem porque vocês sabem que este ano, também ano passado, às vezes emerge esse discurso sobre as vocações que diminuem. Porque não temos muitas vocações ao focolário, porque não temos muitos pré-voluntários, pessoas que querem se tornar sacerdotes. Isso não acontece somente no focolar, no movimento dos focolares, é uma coisa geral. E nós vemos esses brotos que estão nascendo nas várias ocasiões com um olhar de amor especial. Justamente porque não são muitos, então podemos olhar melhor para vocês. Não é algo de massa, mas uma vocação não pode ser algo de massa. As vocações são chamado de Deus, de Jesus. E nós sabemos que no Evangelho não são muitas as pessoas chamadas. Existiam as multidões. Na multiplicação dos pães, se diz no Evangelho, está 5.000 pessoas sentadas ali perto do lago de Tiberíades. Em meio a essas pessoas estavam presentes alguns que Jesus chamou, aquele que lhe deu o pão e o peixe para que ele pudesse multiplicá-los, aquele que disse que ali estava presente esse rapaz que tinha os peixes. Então, pessoas que Jesus olhava de maneira especial. Significa que ele amava mais essas pessoas do que as outras? Não. Não, porque o amor de Deus é único, universal, infinito para cada pessoa que vem a este mundo. Não podemos dizer que existe um amor maior, mas existe um pedido de maior proximidade. Ele pede. A vocação é quase um pedido de estar mais perto, mais junto com. Não apenas viver daquilo que Jesus dizia, ou só anunciar que era bonito, aquilo lindo, aquilo que ele dizia, ou estar com ele quando fazia discursos, mas estar com ele e ajudá-lo concretamente naquilo que ele pede naquele momento. Parece-nos que se Deus olhou para vocês com esse olhar especial, está certo que nós também olhemos para vocês com esse olhar de amor especial, com esse desejo e esta intenção. Como não preparamos um tema e como vocês não fizeram nenhuma pergunta para nós, por isso dormimos bem, não precisamos nos preocupar. Então viemos sem preocupação para estar juntos, passar esse momento. Antes eu disse a Jesus, a única coisa que eu fiz, eu fui buscar alguma coisa sobre a vocação do voluntário. Mas não só o que fazem os voluntários. Eles dirão, não sou eu que devo dizer o que faz os voluntários. Vocês já começaram a viver com eles as realidades que vivem. Então, vocês sabem aquilo que é pedido a vocês na obra. Mas antes de pedir alguma coisa, de falar de atividades, gostaríamos de pensar como nasceu essa vocação. Muitos dirão, com os acontecimentos da Hungria. Eu direi, não é verdade. No momento dos fatos da Hungria, quando Chiara disse, se existe um exército para o mal, nós temos que ter um exército para o bem, mobilizar. E ela mobilizou as pessoas, ali ela fez uma mobilização, como, por exemplo, tem um problema, todos devem fazer alguma coisa. Ali tinha surgido um problema, uma pergunta com os acontecimentos da Hungria, e Chiara se perguntou, mas onde estão as pessoas do movimento? Ela ainda não tinha dado esse nome, voluntários de Deus. Onde estão aqueles que podem dar uma resposta a esses problemas, a essa revolução que estava acontecendo na Hungria? Então, depois nasceu o setor dos voluntários, depois se delineou uma idade nova, mas a vocação, o chamamento, o chamado de Deus a uma vocação especial, a uma função especial, nasceu antes, porque se não fosse dos primeiros tempos, não a defenderíamos tanto assim.
Diríamos, um certo momento nasceram, pode também morrer, mas vocês não podem morrer, os voluntários não podem morrer, porque nasceram quando nasceu o carisma com Chiara. E vocês sabem, existia essa pessoa ali em Trento, Duccia. Então eu fui buscar num livro que uma voluntária escreveu sobre Duccia Calderari, fui ver a sua história para entender o ponto em que Chiara intuiu isso. E na página 92 do livro, se vocês quiserem ver depois, o que tinha acontecido? Desde o início ela esteve perto de Chiara. Chiara estava com as primeiras focolarinas, mas também com Duccia e outras pessoas. Ainda não existiu focolare, mas esse grupo de jovens que se encontravam juntas, que se abriam às necessidades das pessoas, iam encontrar os pobres. Certo momento, algumas começaram a viver juntas, porque os pais tinham ido para as montanhas para fugir da guerra, mas não para criar o focolare. Depois elas perceberam que essa convivência tinha um sentido e devia permanecer. Mas no início não era assim. E Duccia era uma delas, morava ainda na sua casa, com os pais, na cidade. Estava na sua casa, mas estava continuamente com Chiara. Era uma delas, não era uma outra realidade, era uma delas. A um certo momento, Chiara foi para Roma, deixou Lia Brunetti, uma das primeiras companheiras, em Trento, para orientar esse grupo que tinha nascido, e Chiara se transferiu para Roma, porque sentia que devia dar este passo. E para Duccia foi um drama, porque até aquele momento ela sempre esteve perto de Chiara, via Chiara todos os dias, sabia o que ela fazia, o que estava pensando, ajudava Chiara. Foi ela que deu o sapato número 42, famoso na história, a Chiara. Então, quando o irmão de Chiara era... E Duccia fez uma ponte muito importante entre Gino e a sua família e a cidade de Trento, o irmão de Chiara. Era sempre insieme, não havia problema. Quando Chiara é partita... Quando Chiara foi para Roma, ela sentiu que tudo parecia que desmoronasse. Ela disse, para estar com Chiara, eu preciso ir para Roma, deixar a minha família. E ela estava tão preocupada, não sabia o que fazer, pegou o trem e foi para Roma. E eu vou perguntar a Chiara o que eu devo fazer. E ela conta esse episódio, narra aqui no livro. Quindi è venuta a Roma solo per avere consiglio da Chiara. Noi ha parlato con Chiara e lei dice, io non l'avevo seguita in focolare. Ver o que Chiara lhe aconselhava. Ela disse, eu não a segui no focolare, não sentia que era a minha vocação da focolarina. Mas agora que Chiara estava longe, eu sentia muita saudade. Decidi ir a Roma para pedir um conselho para ela. Se ela me tivesse dito para entrar no focolare, eu estava pronta, livre. Enquanto Chiara escutou a minha pergunta, eu ainda vejo ali o seu modo, o seu dedo que se mexia em sinal de não. Devo entrar no focolare? Chiara disse não. Depois disse, a tua vocação não é ser focolarina, a tua vocação é aquela do bom samaritano. Chiara não disse outra coisa. Eu tinha entendido, diz Duccia, deveria viver e irradiar o Evangelho, em primeiro lugar na minha família, estar ali em casa, depois no meu trabalho, portanto no centro social em que trabalhava, sobretudo colocando em prática as obras de misericórdia. Na manhã seguinte, fui à missa com Chiara e as focolarinas, e quando foi lido o Evangelho, nós nos olhamos maravilhadas, porque naquele dia o Evangelho era sobre a parábola do samaritano, foi a confirmação. Se nós quisermos ver a vocação como um chamado de Deus, é um chamado que Deus fez a esse samaritano de parar ali para ver aquela pessoa que tinha sido assaltada, era uma pessoa abandonada que estava ali à margem na estrada, uma pessoa que sofria por tantos motivos,
Esse bom samaritano cuidou dessa pessoa, envolveu outros no bem, porque ele foi ali naquela hospedaria, e disse: você cuide dele, depois eu pago. Ele envolveu outras pessoas de maneira concreta e também os outros agiram concretamente. Então, esse é o chamado que Deus, através de Chiara, chamava Dúcia, e depois o exército de pessoas que a seguiram neste caminho de concretização, de empenho na vida social, civil, também de permanecer no próprio local. Os focolarinos tinham ido para outro lugar, os focolarinos vão para outro lugar, tinha sempre um grupo de focolarinos ali, a quem Chiara recomenda a Dúcia de dirigir-se a eles, porque Chiara sente que é necessário o relacionamento. Quando ela disse: Dúcia, você não foi feita para o focolare, então separe-se do focolare. Não, pelo contrário, mas viva em unidade com o focolare para acolher a sabedoria que o focolare gera por vocação e leve essa sabedoria ali onde você se encontra. Viver desta mesma sabedoria, alimentar-se com ela para levá-la ao mundo que precisa muito. Me parece que esta é a coisa mais linda para lembrarmos hoje aqui. Para que nascemos, o que devemos fazer, depois vêm as coisas a serem feitas. Porque essa pessoa fez alguma coisa, esse bom samaritano, tentou ajudá-lo, assim como muitos de vocês trabalham nos mundos de humanidade nova para as necessidades da humanidade. Trabalham em prol da paz, para ajudar os drogados, os idosos, as crianças abandonadas. Cada um de vocês teria 1000 coisas para contar neste sentido, mas tudo nasce desse chamamento de Jesus a uma pessoa que Chiara aplicou a Dúcia para estar próximos dele, com Jesus no meio, entre vocês, Jesus no meio com o focolare, com a obra inteira, e levar a sabedoria que nasce de Jesus no meio, com as obras, que depois a sabedoria se traduz em obras, levar essa sabedoria através das obras à humanidade que está ao redor de vocês. Acho que é uma vocação entusiasmante. É uma vocação que eu também sinto muito, que é uma vocação, embora seja focolarina, essa é a beleza, porque todos sentem no sentido de perceber a beleza de todas as vocações. E quase dá vontade de viver todas, mas na verdade nós vivemos todas, é algo verdadeiro isso. Parece muito bonito, Emmaus, dessa história que você narrou, percebe-se que existia uma voluntária entre as primeiras companheiras de Chiara. Esta dimensão do carisma, que um voluntário e uma voluntária expressa, já existia desde os primeiríssimos tempos. Isso me parece muito lindo, redescobrir isso hoje, numa fase muito particular que estamos vivendo, em que me parece que essa vocação vem em relevo muito mais do que antes. Também nós, no centro da obra, sentimos e experimentamos, falei com Emma sobre isso várias vezes, de modo especial depois da morte de Chiaretto, de Padre Forese, como se existisse uma marcha a mais para viver a encarnação, uma graça a mais para viver. E vemos sinais concretos desta encarnação no carisma, nos vários campos. Efetivamente, nesta fase de encarnação e atualização do carisma, vem em relevo aquelas vocações que estão voltadas de modo especial para ajudar a encarnação do carisma. Porque os voluntários não só encarnam, isso é óbvio, também os religiosos fazem isso, também os focolarinos, mas existe um específico
nessa vocação. E já existia desde o início. Duccia represente justamente essa figura ali ao lado de Chiara, que Chiara sentia fortemente para a encarnação. Me aconteceu uma coisa muito interessante neste último período. Eu conversei longamente com duas pessoas, dois jovens, um deles é um pré-voluntário, que trabalha no âmbito da cultura. Ele terminou um doutorado em pedagogia e o seu âmbito será este, que tem 31 anos, mas ele quer ser um voluntário, se está preparando. E uma outra pessoa, essa pessoa não é nem mesmo um pré-voluntário, é pré, alguém lhe falou sobre essa vocação, mas é um aderente que trabalha ali na comunidade de Roma, que participa dos encontros ali da comunidade, mas é uma pessoa muito empenhada no âmbito da atenção às pessoas. Ele faz parte de uma organização internacional para ajuda assistencial. E alguém falou para ele desta vocação. Ele veio falar comigo, falando sobre a instituição para que trabalha, querendo uma certa colaboração da nossa parte, mas eu não esperava que ele me dissesse: eu quero saber alguma coisa sobre a vocação do voluntário. Eu não esperava isso. Eu achava que era uma coisa só sobre instituições, mas eu pensei, olha, entre outras coisas, uma pessoa que está fazendo coisas concretas, que abre um mundo lá diante de nós, o que ele faz. Esse é um sinal muito interessante que nos faz ver como é importante hoje esta vocação. Então é preciso desenvolvê-la bem, e com Emos pensamos em vir aqui para dizer: olhem, para nós vocês são muito importantes. Para nós, para dizer para a obra, é importantíssimo. Responsáveis nos disseram: tem alguns jovens, mas eu vejo muitos jovens. Parece uma sala Gen quase. Isso dá uma grande esperança, porque efetivamente temos um futuro também neste sentido. Enquanto você estava falando, eu pensei que eu conheci o Ideal através de um gens, um seminarista. Agora ele é um voluntário. Eu fiz também uma experiência muito bonita como gen na Espanha. Desculpem. Mas uma experiência muito bonita como gen na unidade Arco-Íris, de que fazia parte. Eu entrei para o Focolare, os outros 3 são voluntários. Voluntários de grande valor, eu diria, ali na Espanha, porque eles têm responsabilidades muito importantes na construção da obra ali na Espanha. Isso sempre me fez pensar. Nós fizemos a mesma experiência Gen, vivemos o Ideal Gen com o mesmo radicalismo, e eu não sinto que eu sou mais radical do que eles agora. Os 3 são casados. Isso sempre me fez pensar. O fato de ter feito essa experiência me ajuda muito a entender esta unidade na distinção das vocações. Sobretudo, entender bem esta dimensão do radicalismo. Às vezes se pode pensar, os focolarinos são mais radicais porque deixam tudo. Se eu penso na experiência que nós fizemos, nós tínhamos a mesma sede de santidade, de doação total. Eu não me sinto
em dizer que eu fiz uma escolha mais radical do que a deles. É uma escolha diferente. Por quê? Cada vocação tem uma parcela de heroísmo. Na minha, foi justamente deixar a pátria e buscar trabalho num país como eu, que foi para além do oceano. Existem coisas que falam de radicalismo, mas se eu olho para a vida deles, como eles vivem como casados, o que sofrem a fidelidade ao carisma apesar de tudo, eu não me atreverei em dizer que a minha vida tem mais heroísmo do que a deles. São vocações diferentes. Aquilo que disse Emmons, trata-se de uma escolha de Jesus. Se ele escolhe, tem algo mais que fala de doação radical a Deus. Sem dúvida. Eu acho que todos vocês sentem que é assim. Vocês sentem que foram olhados por Jesus de um modo especial, que ele os chamou particularmente. E esse modo especial não é aquele do Focolare, não pareceu isso a vocês, mas é um modo especial, é um olhar de amor especial. E vocês dão uma resposta de amor particular. Como evidenciou Jesus, desde o primeiro momento, essa realidade existia já no primeiro grupo, ali com Chiara, nos faz entender que está certo que seja assim, que continua existindo esse chamado ao lado do chamado dos focolarinos para continuar a obra que Deus iniciou naquele momento com aquele primeiro grupo. Aquele primeiro grupo, ele começou uma obra que precisava continuar, mas precisava continuar com todas as realidades. Vocês ouviram falar também na igreja. É necessário que continue em todas as realidades dos primeiros tempos. A presença deve continuar a presença dos apóstolos, de Pedro, que era o responsável pelos apóstolos, João, o discípulo do amor, aquele que lembra que o que vale, o que conta é o amor, que a caridade vem antes de tudo. Deve continuar a presença de Tiago, aquele que diz que é preciso respeitar a tradição. Deve continuar a presença de Maria, que reúne todos os apóstolos. Tudo isso deve continuar na igreja, porque aconteceu nos primeiros tempos. Nós podemos fazer a mesma coisa, dizer tudo que existia nos primeiros tempos com Chiara deve continuar na obra. E nos sentimos responsáveis disso. Não só ficamos felizes com isso, mas sentimos que é um chamamento forte que Deus nos faz, a todos nós, embora com papéis diferentes, para a mesma finalidade. Deus diz, eu começo alguma coisa que serve para a humanidade, que serviu para a humanidade de 1943, e depois, nos anos seguintes, a humanidade do novo milênio serve e continua servindo para a humanidade. Para fazer aquilo que serve à humanidade, à igreja e a toda a humanidade, eu preciso de vocês. Então, eu chamo vocês. Então, se entende a história dos voluntários de Deus de Budapeste, esse inserir-se, fazer parte de um exército. Agora não se pode falar de exército, porque já se fala muito de exército no mundo. Mas essa fileira de anjos também é um exército, mas é um exército do bem. Quando falamos sobre a cidade, dissemos, mas se o bem se multiplicasse, assim como o mal se multiplica, seria bom. Quem multiplica o bem? O exército do bem. Em primeiro lugar, os voluntários, mas não sozinhos, porque uma outra característica dos voluntários é esta. Justamente porque estão no mundo, ajudam a obra inteira a descobrir o bem que existe no mundo, a evidenciá-lo, dizendo, nós não somos os únicos, não somos pessoas excepcionais. Excepcionais porque Deus nos chamou, sim, mas não somos só nós que fazemos algo de bom no mundo, se pensarmos nos Médicos Sem Fronteiras, outros grupos aqui também na Itália. Devemos louvar tudo isso. Eu fiquei tão contente em saber que na próxima Mariápolis de Roma, os voluntários de Roma também estão aqui, finalidade da Mariápolis de Roma é colocar em relevo o bem que existe na cidade.
para que se veja que existe muitas coisas boas, porque vemos muito rápido o mal através da televisão, dos jornais, notícias que o vizinho de casa nos conta. Sem querer, às vezes nós ficamos em dúvida ou perdemos a esperança, mas será que vamos conseguir? Para onde estamos indo? É justo continuar assim? O que fazer a mais? Então, saber que existe muita coisa boa nos faz muito bem ao coração. Então, não só os voluntários fazem o bem, mas a obra inteira. Então, é uma ajuda que vocês também podem dar à obra. A propósito de Budapeste, estamos falando assim, vocês veem, não temos um tema. Nós nos entregamos só ao Espírito Santo, Jesus no meio com vocês para não dizer bobagens, digamos. No, pensando a questo secondo momento fondativo, no, que é Budapest, no, quando... Então, esse momento de fundação, Budapeste, se nós pensarmos que este é o primeiro momento onde nasceram os voluntários, mas é interessante perceber agora que Chiara, diante de um grande problema, pensou nos voluntários e fez com que nascessem. Isso é muito interessante. Nós devemos fazer a mesma coisa hoje, diante dos grandes desafios. Em quem a obra pensa? Qual a primeira possibilidade de empenho concreto? Deveria ser a mesma coisa diante dos grandes problemas humano, político, social. Chiara fez nascer um setor com pessoas chamadas. E atrás disso, depois nasceu um grande movimento de amplo alcance, Humanidade Nova, as inundações. Diante dos grandes desafios de hoje, a obra deveria ter um recurso, uma possibilidade. Em primeiro lugar, os voluntários e as voluntárias, que são voluntários de Deus, isso é muito forte, que se empenham. Então, esse é o primeiro recurso da obra. Nós sentimos isso de maneira muito forte, que precisamos caminhar nesta direção de um empenho cada vez mais eficaz, não tanto pela eficácia, mas pela humanidade, para ajudar o homem de hoje. Porém, como irmãos disse, eu acho que isso é importante, agindo como voluntários. Isso é, um voluntário vive numa obra que é uma força de Deus no mundo, portanto, ele leva algo a mais, não é somente um talento próprio, mas é justamente esta força que vem, certamente, da sua inteligência, do seu coração, mas que vem da unidade com muitos outros, com uma obra que age no mundo. Isso é muito decisivo hoje. Você me faz vir em mente que a palavra voluntário já está muito assim usada. Voluntário é uma pessoa que dá um pouquinho do seu tempo, se empenha em alguma coisa, mas depois é livre de deixar aquele empenho, fazer outra coisa. É um empenho, às vezes, de um tempo determinado, enquanto eu consigo, enquanto estou bem de saúde, enquanto não tenho um outro trabalho. Então, faço alguma coisinha, ou pela Caritas, ou pela Cruz Vermelha, um voluntariado. Mas no caso de vocês é uma outra coisa. Por isso, esse acréscimo de Deus é importante. Voluntários a serviço de Deus não trabalha só meio período, mas é no dia inteiro, e não pode dar só uma parte a Deus. Deus nos dá tudo e pede tudo. Então, a palavra voluntário evidencia a liberdade. Não, vocês não fazem isso porque vocês assumiram um empenho, um voto, fizeram um juramento. Mas entrar neste setor, o desejo de seguir Deus num setor da obra de Maria, é uma resposta a Deus, num setor da obra de Maria, mas é uma resposta a Deus. E as respostas a Deus não são parciais. Deus não se contenta porque Ele nos dá tudo. Não pode se contentar com uma parte. Quando Ele nos
nos chama, Ele nos dá a graça para responder, as forças físicas para fazer algo que nos pede, nos dá o tempo necessário, nos dá tudo. Ele quer somente que nós livremente digamos sim a Ele. Essa é a característica, dizer sim para sempre, sob todos os aspectos, radicalmente, mas livremente. Livremente hoje, amanhã, daqui a um ano, quando estou para morrer, livremente sempre, mas um sim completo, totalitário. Esta é a beleza. Então, não confunda a ideia de voluntariado como um voluntariado por um período ou segundo as capacidades. Deus pede tudo, é preciso responder com tudo aquilo que Ele nos pede e nos pede para fazer também. Outra coisa que talvez vocês saibam, que nós estamos impulsionando-nos cada vez mais na direção de uma sinergia entre as várias realidades da obra. Porque nos parece que este é o momento dessa sinergia, não é uma estratégia simplesmente. Não é um aspecto organizativo, mas algo mais profundo. Se impulsionamos a sinergia entre as várias realidades da obra, é porque o próprio carisma requer isso para responder à nossa vocação. Foi muito importante a fase em que cada realidade se delineou bem, porque agora essas realidades existem e se percebem bem para que servem no plano de Deus. Mas é necessário que trabalhemos juntos, porque são realidades que já por si só estão em sinergia. Por exemplo, Humanidade 9 e as inundações, de que falamos tanto. Hoje, preciso caminhar juntos, porque neste momento do mundo é preciso um empenho concreto em transformar a sociedade e é necessário também ideias, a pesquisa para iluminar esse empenho. Então, essas duas coisas caminham juntas. Sono realtà questi due nella dimensione dell'incarnazione. O fato de que essas duas realidades trabalham na dimensão da encarnação e que a humanidade nova foi confiada em modo especial aos voluntários, mas também as inundações. O fato de que existam voluntários e voluntárias nessas duas realidades deveria ajudar muito para esta sinergia. Porque pode acontecer que no núcleo de voluntários, alguém está mais empenhado numa inundação e outro em humanidade nova. E partilham a mesma realidade de Jesus no meio. Esta deveria ser uma ajuda para que essas realidades caminhem sempre mais juntas. São distintas, certamente, devem ser mantidas assim. Uma desemboca mais num diálogo cultural e outra num movimento de massa de amplo alcance, mas partem do mesmo terreno, que é a obra de Maria. E trabalham para o nosso objetivo, que todos sejam. Acho que vocês podem ajudar muito nesse sentido, porque, sem dúvida, vocês já partilham no mesmo núcleo as mesmas realidades. Outro dia conversávamos também sobre os GEM que querem se empenhar. Recebemos cartas, os GEM tendem para as inundações, alguém para a humanidade nova, mas tudo isso caminha na mesma direção. Aqui, no caso do voluntário, existe uma vocação que pode captar todas essas exigências, uma ou outra realidade. Por exemplo, se um GEM disser, mas eu quero me empenhar, aqui está presente uma vocação de empenho. Alguém diz, mas eu gostaria de uma vocação de uma pesquisa cultural. Inclui também isso.